Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade Comunidade, e lá você encontrará este que é o nosso programa de número 100 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Câmara e a Universidade, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade e a comunidade. Assim começamos. Renata, tudo bem? Tudo bem. Como vão as coisas? Tudo ótimo, e você? Tranquilo? Contente de estar no 100º programa. No 100º programa. E mais contente ainda pelo o assunto da entrevista de hoje. Legal. E hoje nós recebemos a Gisele Zutin, ela que é funcionária da universidade aqui no Campus Araras. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, professor. Como vai? Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Tá joia. Vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a Renata. Muito obrigada. O pessoal que está aí em casa deve ter ouvido falar da PEC 241. Né? Ontem saiu no jornal, esses dias, né, na verdade, saiu no jornal É o País, aqui do Brasil, falando que nós temos cerca de 1.000 escolas ocupadas, escolas do ensino básico ocupadas no país. E agora temos também escolas ocupadas no estado de São Paulo. Né? Até então eram escolas em outros estados, principalmente Minas Gerais, Paraná, que se ouviu muito falar, né? E Espírito Santo. Agora também temos escolas ocupadas aqui no estado de São Paulo. Né? Para quem está em casa e ainda não está a par, né? A maioria dos estudantes do ensino básico, que é o que a gente chamava antes de ensino fundamental, na verdade é o que a gente chama de ensino fundamental e ensino médio, né? Esses estudantes elegeram a ocupação das escolas como uma principal forma de protesto em relação à reforma do ensino médio e à PEC 241. Só rapidamente para refrescar a memória, né, nossa e de quem está em casa, a reforma do ensino médio, ela visa a flexibilização do currículo escolar, ampliação da carga horária, inserir disciplinas do ensino técnico já no ensino médio e aproveitamento desses conteúdos na universidade. Tá? A reforma do ensino médio tem sido muito discutida por estudantes, pais e especialistas na área de educação. Dentre esses tópicos que eu li aqui para vocês, o que mais tem suscitado a discussão é a questão da escolha de disciplinas optativas, né? Que na verdade, o estudante vai por 1 ano e meio cursar as disciplinas obrigatórias e a partir daí ele vai escolher quais disciplinas ele deve fazer. Então, esse é um dos pontos de protesto dos estudantes. E o outro ponto é a PEC 241, que vai limitar o teto dos gastos públicos e, consequentemente, afetar o investimento em educação no país nos próximos anos. Né? Só lembrando também, antes de passar a palavra, né, que nós não temos só escolas no ensino básico ocupadas, né? Nós temos também várias universidades já paralisadas, como, por exemplo, algumas universidades públicas na Bahia, em Goiás e em Alagoas, por exemplo. Com relação à reforma do ensino médio, é uma necessidade que ele seja feito, porém, é muito dito pelos especialistas que o nível de discussão está relativamente baixo. Precisa ampliar a discussão entre especialistas, professores e estudantes para que tenhamos melhores resultados. Nós já mostramos aqui nesse mesmo programa alguns resultados do ensino médio em relação aos últimos números, e não evoluiu como deveria, o que mostra realmente uma necessidade de alteração estrutural, porém, reitero, há uma necessidade sim de mais discussão a respeito do tema. A PEC de gastos, a PEC do teto de gastos, é algo que a população precisava se envolver mais, porque
há uma preocupação muito grande, são 10 anos mais 10, né, de controle de gastos, onde a evolução do gasto público aconteceria exclusivamente a partir da inflação, quer dizer, não poderia passar desse valor. Me parece que existe um consenso e um completo dissenso. O consenso é que sim, precisa haver controle de gastos. Os gastos não podem, como em qualquer lugar, ficar evoluindo de uma forma ad eterno, né? De uma forma expressiva demais. Isso pode trazer um descontrole, que é o que nós estamos vivendo. Agora, esse é consenso. O dissenso é como controlar esses gastos, como fazer para que determinados setores não possam ser atingidos. Essa história de dizer que educação e saúde não serão atingidas não é bem assim, né? É na hora de se elegerem, todos propõem melhorias na área da educação e da saúde, mas na hora de fazer gasto, de cortar gastos, são sempre os dois setores mais prejudicados, né? Até porque são os dois ministérios com maior orçamento e isso impacta diretamente. É preocupante, após a aprovação, se é que vai ser aprovado, a população como um todo, né, tem que acompanhar a aplicação disso, porque um risco muito grande é aquela história de que um santo desveste outro, né, que você pega, põe no lugar, você deixou um outro descoberto. Teria que necessariamente aumentar a eficiência de utilização dos recursos, tendo em vista que vai ter um limite, né, para a aplicação disso. O governo estaria preparado hoje para esse critério de eficiência, porque nós sabemos que o governo brasileiro, além de perdulário, é altamente ineficiente na utilização dos recursos públicos. Estava lendo uma reportagem esses dias falando sobre gastos com funcionarismo público, né? O estado que mais gasta, que na verdade não é o estado, é o Distrito Federal, né? Enquanto que São Paulo, que é considerado o estado o maior, eu não sei se posso dizer renda, né? Mas é o que mais gera lucros, vamos dizer assim, é um dos estados que menos gasta com funcionarismo público. No caso específico de Brasília... Isso para mim é eficiência, né? No caso específico de Brasília, realmente você tem razão, é o maior PIB per capita do país e é o local onde não se produz um parafuso, né? É algo preocupante. Ok? Tudo bem? Vamos. Falando da TEC, a minha categoria de técnicos administrativos, nós estamos em estado de alerta. A preocupação é com o sucateamento, né, da educação, com o corte de verbas que nos passa 20 anos sem ter novas contratações, sem poder ter direito às progressões. Nós estamos em estado de alerta. O que está acontecendo agora são várias assembleias e vários seminários e reuniões falando sobre o assunto para tentar uma conscientização maior. O Sindicato dos Professores da UFSCar também chamou uma assembleia para segunda-feira agora. Legal. Vamos para os meus destaques da semana. Eu tenho um especificamente aqui que trata do nosso programa de número 100, né? Essa é a nossa 100ª vez que estamos aqui. É realmente um prazer, foi algo que deu certo pela universidade, com a Câmara. Fica de novo os nossos agradecimentos a todos que por aqui passaram, ao pessoal da Câmara, aos professores da universidade que de fato desenvolvem esse trabalho, à universidade como um todo, portanto, e à Câmara Municipal de Araras. Os nossos agradecimentos. Eu tenho alguns números aqui que ilustram, essa nossa passagem, né? Nós tivemos 101 entrevistados, né? Quer dizer, uma a mais, teve um programa que houve 2 entrevistas. Deste total, 71 pessoas foram da UFSCar, né? E dos egressos, ex-alunos da instituição, 14, aproximadamente 14%. 16% convidados e 10% 10 alunos, né? 10 alunos nossos. Técnico-administrativos dentro da UFSCar, quer dizer, nós tivemos 7, contando com a Gisélia hoje. Professores da UFSCar São Carlos, 8, de Sorocaba, 1,
E de Lagoa dos Sinos, nosso campus no sul do estado, 1. E aqui de Araras, 44 docentes. 44, quase metade de todos aqueles que passaram. Alguns aqui repetiram, né? Então é isso aí. Se nós somarmos os alunos juntamente com os técnicos, com os servidores, nós vamos ter aí 80% do programa foi constituído pela comunidade da UFSCar como um todo, né? Nossos agradecimentos a todos. Esperamos continuar com esse trabalho. A nossa perspectiva é fazer algumas alterações, inclusive de cenário para o futuro próximo, e inserções que possa qualificar mais ainda esse grande trabalho que aqui nós temos desenvolvido, ok? Agradecer a comunidade da UFSCar, agradecer a Câmara, né? E também agradecer aos telespectadores, né? Seja pelo canal de televisão, seja pelo YouTube. É um dos motivos porque a gente continua a atividade. Exato. Tá joia? Tudo bem? O outro segundo destaque que eu tenho é um destaque grande, que se eu não conseguir resumir no curto espaço de tempo que nós temos aqui, até porque eu queria que vocês, se quiserem efetivamente comentar, fica para a gente continuar no próximo programa. A Suécia propõe que a União Europeia proíba carros a gasolina em 2030. Portanto, daqui a 14 anos, né? Tá relativamente perto, né? O estudo diz que os carros elétricos poderão ser maioria, né? Será a maioria. O custo de um pacote de baterias de lítio, por exemplo, caiu de 65% em 2015 para cerca de 350 ante $1.000, $350 era $1.000, caiu para $350. Em 2010 era $1.000. E Londres e Singapura, os veículos elétricos podem representar já 60% de todos os veículos em operação em 2030, por exemplo, né? No entanto, o crescimento dos carros elétricos pode fazer grandes alterações no setor automotivo e há uma série de pesquisadores, estudiosos que estão levantando uma série de questionamentos a respeito da eficiência do carro elétrico. Você que está em casa deve ter visto falar, todos nós já ouvimos falar, que o carro elétrico viria aí como uma grande solução para o quantitativo de poluentes que nós temos no planeta. Porém, uma série de levantamentos tem sido feito e esse levantamento é muito interessante que se esclareça de que estaria no fundo, havendo uma transferência de impacto ambiental de um lugar para o outro, né? O que é preocupante. E essa transferência seria de uma forma capilar, portanto, mais difícil de ser identificada quando se tem o carro elétrico propriamente dito, tá certo? É importante a gente ter em mente que qualquer ação nossa causa um impacto no meio ambiente. Exato. Qualquer ação, né? Inclusive aquelas que a gente tem em casa no dia a dia, que a gente não tem a menor noção, né? Mas tudo que nós fazemos tem um impacto no meio ambiente. Acho que hoje o objetivo é buscar ações que causem menor impacto, né? E a ideia do carro elétrico, acho que ela veio justamente para tentar diminuir o impacto dos combustíveis fósseis, né? Mas talvez ainda exijam maiores estudos, né, a respeito, porque o uso de bateria, por exemplo, né? As baterias são extremamente poluentes. Pois é. É que infelizmente nós não vamos continuar, tem uma série de coisas que nós precisamos comentar a respeito disso, fica para o próximo programa. Mas é bem interessante, porque é uma forma de analisar as coisas que nem você está falando, né, Renata? Dando uma complexidade maior, né? É isso que nós estamos tentando fazer aqui, certo? Vamos para a nossa entrevista da semana. No dia de hoje nós temos o prazer de receber aqui a Gisele Zutin Castellani, é isso? Que é daqui de Araras, ararense.
ela fez Ciências Biológicas na Universidade, na Fundação Hermínio Meta, Uniararas, e atualmente ela faz mestrado em Gestão de Organizações Públicas na Universidade Federal de São Carlos. E também ocupa o cargo como servidor técnico administrativo. Ela é a prefeita do campus da UFSCar Araras, né? Carrega um piano razoavelmente grande, é uma parceira de trabalho. Grandes emoções diárias, diuturnas, né? Por que não? Não tem uma rotina, não tem uma monotonia. Mas ela é representante do campus Araras na SAAD, na Coordenação de Diversidade e Gênero, especificamente. Então ela vai explicar para nós hoje o que é SAAD e depois nós vamos nos ater mais a respeito, se der tempo, a esse segmento que ela estuda também, né? E ao mesmo tempo tem a linha de pesquisa e ao mesmo tempo ocupa a coordenadoria no campus Araras. Gisele, muito obrigado mais uma vez. O que é SAAD? A SAAD é a Secretaria de Ações Afirmativas, Equidade e Diversidade. O que essa secretaria propõe? Ela busca dar um parâmetro para que as ações afirmativas realmente aconteçam. Políticas que façam que as ações afirmativas elas sejam efetivadas. As ações afirmativas nada mais é do que você conseguir resgatar todo um processo histórico de desigualdades, de diferenças. Então, você propor que se tenha reservas de vagas, que se tenha cotas, que você tenha auxílios, que você tenha bolsas, que você diminua o preconceito. Então, a SAAD vem para dar um apoio para que as ações afirmativas realmente aconteçam. A SAAD ela é dividida em coordenadorias, a gente tem 3 coordenadorias, que é a Coordenadoria de Relações Étnicas e Raciais, a Coordenadoria de Direitos Humanos e de Inclusão e a coordenadoria que eu faço parte em Araras, que é de Diversidade e Gênero. Cada coordenadoria tem um polo em cada um dos campos e uma secretária-geral, que é a professora Valdeném. Tá, vamos lá. Eu fico muito contente que o nosso 100º programa seja com vocês sobre esse assunto, porque eu acredito que a universidade seja o espaço para as pessoas aprenderem a lidar com a diversidade, né? E essa coordenadoria também é o tema do seu mestrado, não é? Na verdade, foi o processo inverso, né? A minha linha de pesquisa, quando eu entrei no mestrado, era trabalhar com gênero, eu ia trabalhar com mulheres. Tanto é que eu faço parte de uma CIEP, o ano passado como aluna, esse ano como uma das coordenadoras, que é Mulheres na Administração. E aí, numa primeira aula, a gente teve a presença de uma transexual que veio contar a sua experiência de vida, o que era e como ela não conseguiu entrar no ambiente universitário. E eu falei, opa, eu acho que a minha linha vai para esse lado, que eu preciso ajudar em alguma coisa. E aí, para a coordenadoria, foi um pulo. Eu trabalho com a parte de gênero, mulheres e transexuais. A SAAD, pelo que eu pude entender, é uma secretaria que auxilia, estabelece dentro da universidade, busca espaços para a equidade como um todo, né? Isso, é. Ela veio criando várias ações. A primeira delas foi proporcionar vários seminários para que as pessoas despertassem sobre esse assunto, ficassem mais conscientes. Então, todos os campos tiveram seminários em cada área, né, em cada área da coordenadoria. Depois dos seminários, foi criada uma pesquisa pública, que foi colocada à disposição de todo mundo, para que todo mundo colocasse quais eram, o que pensava sobre isso, o que podia contribuir, o que achava que precisava ter de política dentro dessas linhas, para depois ser construída uma política. Depois da política implementada, é muito mais fácil você fazer com que se atinja as metas. Eu participei de algumas reuniões da SAAD no começo, depois eu acabei me envolvendo com outros assuntos, não pude mais participar. Mas é espantoso como aparecem, né, assuntos para serem discutidos e os depoimentos das pessoas participantes, né, elas nos mostram que realmente as pessoas sofrem discriminação e preconceito dentro do ambiente universitário. Tem uma consulta que a CEPAD fez, ela trabalha muito em conjunto com a CEPAD, que é a Coordenadoria de Processos Administrativos, e com a Ouvidoria. Nós estamos com 64 processos administrativos ligados à área de preconceitos em um dos gêneros. Dentro da universidade? Dentro da universidade.
E aí o que a SAAD busca? Trazer essas reclamações ou essas denúncias para dentro da secretaria e poder trabalhar, não só com a pessoa que se sentiu lesada ou oprimida, como também conscientizar toda a comunidade para que aquilo não aconteça. Proteger, acolher e conscientizar, seria mais ou menos isso? Mas por que acontece tanta dentro da universidade? Talvez não fosse de se esperar enquanto ambiente mais... É espantoso. A gente tem o trote. O trote, acho que é o que por si só já é a maior fonte de discriminação. O que você está fazendo? Você está demonstrando a superioridade de um grupo que está na frente do que está entrando agora. E muitas vezes o trote é o masculino contra o feminino. A gente tem repúblicas que o trote os meninos compram as meninas em leilões. Não deixa de ser um tipo de preconceito, tipo de assédio. De gênero, né? Quem diz que elas querem isso? Nós comentamos aqui no programa esses dias sobre uma... Não foi no programa, foi num grupo de estudo com os alunos do PIBID. Não sei se de repente outro professor comentou aqui. Mas nós estávamos falando sobre uma reportagem que saiu há pouco tempo, dizendo que para 1/3 da população, a mulher apanhar é normal. Ou então ser estuprada, na verdade. Ser estuprada é normal, é culpa dela. É comum. Então, se você for parar para pensar que na população... Lógico, foi uma entrevista a um número X de pessoas no Brasil todo. Mas se você parar para pensar que 1/3 das pessoas, entre homens e mulheres, acredita que quando uma mulher é estuprada, a culpa é dela, né? Então eu entendo que a universidade acaba sendo um reflexo da sociedade, né? E que a função da sociedade, na verdade, é fazer o caminho inverso, né? Mostrar para a sociedade que esses pensamentos não estão adequados para o que a gente espera. Tem uma pesquisa que uma aluna fez com 100 meninas, e das 100 meninas que ela disse que era assim, era um grupo que foi se encontrando durante o ano inteiro. Todas elas acabaram se tornando amigas de uma forma ou de outra. E uma última pesquisa delas era assim, você já sofreu algum tipo de abuso? Todas as 100. E assim, é um assunto que elas estranharam porque ninguém comentou. Nenhuma delas conversaram durante esse tempo. Então, para mostrar que acaba sendo comum, tudo bem, é normal, é natural. E não é natural, não é para ser assim. Tem uma outra pesquisa que diz que o Brasil é o país onde os transexuais eles sofrem mais, um número maior de homicídios, né? A gente tem os alunos transexuais, isso é muito complicado. Então, a ideia é que você não faça diferença, que você não faça discriminação, porque você não ache nem que, meu Deus, nem assim, que legal, para que você haja naturalmente, porque cada um é do jeito que é. Claro. Claro. Do ponto de vista da equidade, né, que a secretaria, que é a coordenadoria que você... O que tem acontecido dentro da universidade? Em que pé que as coisas estão? Na linha da minha coordenadoria, tem 3 ações fortes que estão sendo trabalhadas. A primeira é o uso do nome social. A universidade ela tem um decreto, que foi aprovado, uma resolução que foi aprovada no Consune de 2014, que os alunos transexuais eles já podem fazer pedido para o uso do nome social. O que acontecia? Ele fazia o pedido na Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, mas a Prograde não se comunicava com as outras secretarias. Então, o aluno acabava tendo que pedir para usar o nome social na Prograde, na biblioteca, na Proarte. Então, assim, era uma exposição e um constrangimento, era um início toda vez. Então, o que acontece agora? Ele simplesmente procura a SAAD e a SAAD faz essa ponte para ele. Então, ele vai lá e a SAAD é que faz essa ligação. Um outro ponto que está começando a ser trabalhado agora é o uso do banheiro. Apesar de parecer natural que o banheiro ele é comum e que você pode usar meninas os de meninas, meninos os de meninos, causa estranhamento, causa constrangimento. Já teve casos onde servidores ou outros alunos se deparavam com um transexual usando o banheiro do gênero dele, do gênero que ele se reconhece. E achar um absurdo e chegar a afrontar: o que você está fazendo aqui, eu não vou usar o banheiro porque você está aqui. Então, mas essas pessoas, quando elas vão para uma balada onde o banheiro é unissex, tudo bem. Não tem problema. E um outro trabalho da SAAD nessa coordenadoria é tentar entrar em contato com os movimentos populares, com as promotoras populares dos municípios. Então, a minha função agora é entrar em contato com as promotoras populares de Araras para ver o que vocês estão trabalhando,
quais são os problemas enfrentados aqui em Araras, o que a universidade pode contribuir, o que vocês podem contribuir para a universidade. Aproximar, né? Aproximar. Mas, voltando à questão do nome, né? Para que fique mais claro para as pessoas que estão em casa, quer dizer, naquele gênero que a pessoa se reconhece... Ela pode usar um nome que ela se reconhece. Que ela se reconhece. Ela se reconhece. É o nome social que a gente fala. Diferente do nome civil, que por enquanto a nossa legislação não permite, com raras exceções, que foram brigas judiciais muito grandes, mas você não pode usar o teu nome, você tem que continuar com o teu nome civil em documentos como identidade ou até mesmo em seu histórico escolar. Mas os documentos internos da universidade, você já pode usar o nome social. E depois, desculpa, Não. e depois na diplomação? Por enquanto, o nome civil. Nome civil. Eu tive uma aluna numa outra universidade, transexual, que estava no processo de mudar o nome, numa outra universidade. E aí ela pedia, o nome dela, o nome civil era Denis, ela queria ser chamada de D. Então, no primeiro dia, ela chegou e falou, professora, me chama de D, por favor. Fui, risquei. E aí, tranquilamente. Só que tínhamos professores que faziam questão de falar dele, para humilhar a pessoa, né, e deixar claro que ela não, é como se, olha, você não se encaixa. Constrangimento gratuito, né? Gratuito, todo. Então, esse tipo de postura protege o aluno transexual e protege os demais, porque acaba sendo um constrangimento para todos, né? Ver um outro colocando um colega numa situação desagradável. Né? Esse é um trabalho muito difícil, parabéns a vocês aí pelo que estão desempenhando, mas eu imagino a dificuldade que você é, porque tem toda uma questão da complexidade social, né? E da abordagem, porque nós falamos aqui mais de uma vez a respeito do constrangimento, né? Quer dizer, até para o sujeito ir lá, procurar apoio, se enquadrar, buscar o seu... E nós vamos encontrar barreiras do ponto de vista da sociedade, né? Nós não estamos preparados para lidar com isso. Exato. Nós tivemos um episódio num concurso nosso, de um nome civil da pessoa está ali, fisicamente ela não era o nome ali, e você fala, e agora, o que eu faço? Eu vou abordar? Eu posso abordar? Como é que eu vou abordar? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Eu acho que tem uma questão mais profunda aí também, que é a questão do respeito ao próximo, né? Que diferença faz para a minha vida? Nenhuma. O gênero a que você pertence, a que você pertence. Não deveria fazer nenhuma. A cor da roupa que você usa, a cor da pele que você tem, né? Então, é respeitar o próximo do jeito que ele é. E que, no fundo, isso não vai impactar na sua vida, né? Mas eu gostaria de fazer um registro aqui também, acho que importante. Quer dizer, eu já estou na universidade há 20 anos e, felizmente, está melhorando. Por exemplo, a própria criação da secretaria, e já se observa uma manifestação maior e um respeito maior do que acontecia no passado. Você pode até questionar, e isso é fato, que a evolução podia estar mais avançada. Mas acredito que agora é mais difícil é mais difícil começar, e isso está começado dentro da universidade, com esse tipo de ação e tal. Eu acredito que as coisas se tornarão mais céleres agora, eu espero pelo menos, né? Tem que ter esperança. Eu acho que a aprovação da política das ações afirmativas que aconteceu agora no nosso último consune, ajuda a consolidar isso. Você acaba fazendo com que isso realmente aconteça. Você precisa dar o apoio, você precisa evitar o preconceito, você precisa conversar sobre isso, participar de fóruns, promover as CIEPs, grupos de pesquisa e extensão, trabalhar a área para que as pessoas fiquem mais conscientes e não se incomodem, não... É um resguardo legal, né, da instituição. Tudo bem? Gisele, muito obrigado pela tua visita, pelos esclarecimentos prestados. Eu agradeço. Renata, obrigado pela presença. Nos vemos em breve de novo, eu espero. Sim. Tá joia? E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.